Fala galera, ligado aqui no canal do VSE, chegando para mais um vídeo. O tema do vídeo agora, rapaz, não é que o Dorival Júnior, talvez sem perceber, mostrou que realmente ele está com pouquíssimas convicções? Vamos falar sobre isso antes. Deixar o like, se inscrever no canal, você faz isso aqui embaixo. Aqui embaixo também você baixa o app do Flash Score, que é o aplicativo que eu uso para acompanhamento dos jogos em tempo real, classificação em tempo real, estatística de clubes e de jogadores, tudo isso de graça no seu celular. Por exemplo, nas eliminatórias vai ter uma grande cobertura do Flash Score, então você baixa no primeiro comentário fixado, totalmente de graça para você. Estou gravando esse vídeo aqui na manhã de quinta-feira, dia do jogo do Brasil contra a Colômbia. Brasil e Colômbia se enfrentam em Brasília, um jogo dificílimo para o Brasil, pelo momento da Colômbia, que é muito bom, e pelo momento do Brasil, que está longe de ser bom, embora o Dorival Júnior tenha dito em determinado momento que a revolução vem acontecendo, a equipe está muito próxima de um acerto. Ele falou isso ontem, na entrevista coletiva pré-jogo, mas o foco, a razão de eu gravar o vídeo é uma outra resposta do Dorival Júnior na entrevista coletiva, quando ele diz que todo o trabalho para essa data FIFA da comissão técnica foi montada em cima do Neymar. E aí a gente tem algumas coisas para falar sobre essa decisão e sobre a sequência quando o Neymar não vem. Então vamos ouvir o que o Dorival falou. Na volta eu continuo aqui. A dúvida não seria isso, mas é uma colocação tua e eu respeito. Com relação ao Neymar, é natural que montamos praticamente todo o trabalho em cima de um possível retorno desse jogador. Acabou não acontecendo por um problema, e nós temos que respeitar isso, aguardando e na torcida para que ele se recupere rapidamente. No mais, eu acho que são opções que nós temos, de uma mudança ou outra, buscando a melhor condição possível. Em 2 treinos nós temos que tentar definirmos aí o que será melhor para um jogo tão importante como o de amanhã. Então tá aí, o Dorival dizendo, né, que praticamente todo o trabalho desta data FIFA foi montado em cima da presença do Neymar e que depois da ausência do Neymar, que foi confirmada já pelo menos há uma semana, porque desde quinta se sabia que o Neymar não se apresentaria, a comissão técnica teve 2 treinos para o planejamento que foi montado para a presença do Neymar ser desmontado com a ausência do Neymar. E aí o Dorival ali diz que tinha dúvidas para a formação do jogo de hoje contra a Colômbia. Em outro momento ele diz, até numa pergunta da Monique Danello, repórter da TNT Esportes, que as dúvidas eram no meio e no ataque, o que nos permitiu pensar que o Dorival estava em dúvida entre os 2 jogadores ali, a composição do meio campo, e aí considerando que Rodrigo ou Rafinha, que farão a função de camisa 10, um dos 2 fará a camisa 10 e eles são vistos como mais atacantes, a gente pensa que a dúvida do Dorival talvez fosse Bruno Guimarães e Gerson, não sei ali, talvez um Joelinton, talvez um André, mas enfim, pelo que a gente entende, pelo que a gente apurou, a escalação da seleção deve ser essa aqui, nessa arte aqui da TNT Esportes. Então a escalação da seleção deve ser Alisson, Wanderson na lateral direita, Arana na esquerda, Marquinhos e Gabriel Magalhães como zagueiros. Aí não tem nenhuma novidade. Bruno Guimarães e Gerson, os 2 jogadores de meio campo, já foi assim nos últimos 3 jogos e meio, né? Porque eles entraram no intervalo lá do jogo contra o Chile. O Rafinha fazendo a ligação, Rodrigo à direita, Vini à esquerda e João Pedro na frente. E aí a sensação, a nossa interpretação é que João Pedro ganhou essa vaga. Essa fala do Dorival é uma fala que para mim é muito preocupante, é uma fala que mostra que o Dorival para mim está bem
sem convicção do que ele está fazendo. Como pode um planejamento para 2 jogos muito difíceis, Colômbia em Brasília, Argentina em Buenos Aires, ter sido feito em cima de um jogador que estava voltando a jogar no último mês? E eu achava e acho que se o Neymar tivesse habilitado com condição, ele deveria ser titular. Acho que sim. Falei isso em alguns vídeos aqui e continuo achando que se ele tivesse à disposição, ele deveria ser titular. Ainda que ele não aguentasse os 90 minutos, dos 7 jogos no Santos, só 2 ele jogou em 90 minutos, mas se ele tivesse liberado, para mim ele teria que ser titular. Acho que não tem cenário que faça ser administrável o Neymar começar no banco. Ou o Neymar não está, como agora, ele não está por lesão, ou ele começa jogando. O Neymar começar no banco, para mim, não fazia nenhum sentido. Então, apesar de eu achar isso, de eu achar que o Neymar deveria ser titular, se estivesse apto, não dá para você fazer praticamente todo o planejamento da seleção em cima de um jogador cuja presença era incerta, ainda que estivesse jogando no Santos. Isso para mim é um atestado de que o Dorival não está conseguindo achar o norte do que ele quer. Era evidente que havia um risco do Neymar não poder jogar. Era evidente isso. O Neymar está voltando de um LCA. O Neymar está voltando de 1 ano e 5 dias de pausa. Depois, na volta, teve uma lesão muscular grave, ainda no Al Hilal. Agora teve uma lesão muscular que, para não ficar grave, ele deixou de jogar no Santos e não se apresentou à seleção brasileira. Então era lógico que era um risco gigantesco você fazer todo ou praticamente todo o planejamento com a presença do Neymar. A comissão técnica da seleção brasileira não preparou um plano B? A comissão técnica da seleção brasileira não cogitou a possibilidade do Neymar não estar? Isso é gravíssimo. Era evidente que você precisaria ter um plano B, porque o risco de você não contar com o Neymar neste momento, ele existe. Sempre existe. E, pelo visto, não foi montado. A solução da ausência do Neymar foi pensado pela interpretação do que disse o Dorival nos 2 treinos que a seleção fez em Brasília. Com certeza não consigo conceber. Aí depois, se você montou todo o planejamento em cima da presença do Neymar, por que não fazer a troca simples da substituição do Neymar pelo Matheus Cunha? E por que eu estou falando isso? É lógico que existe um abismo no mundo ideal de qualidade entre o Neymar e o Matheus Cunha. É lógico que tem. Mas se você fez todo o planejamento para a seleção jogar sem um centroavante, e isso foi confirmado pela Monique Danello junto a uma fonte da comissão técnica da seleção. Se o Neymar estivesse apto, ele seria titular jogando sem centroavante. Isso foi confirmado pela Monique Danello. Ou seja, os 4 da frente, do meio para frente, Rodrigo, Vinícius nas pontas, Rafinha e Neymar por dentro, eles jogariam assim, o Brasil jogaria assim. Então, se você planejou tudo, se você pensou as dinâmicas do time desse jeito, se você não tem o Neymar, por que não botar o Matheus Cunha? Por que não inserir o jogador que na convocação foi convocado para essa função? Não, você muda tudo e bota o time para jogar com o centroavante. E isso, palavras do Dorival, em apenas 2 treinos. Então você faz esse trabalho. Para mim, é uma situação de pouquíssima convicção, é uma situação de pouquíssima noção de onde você quer chegar. E aí traz razão a quem questionou, e eu fui um deles também, quem questionou na hora do corte do Neymar, quem questionou a convocação do Endrick, porque eu achava que o Endrick tinha que vir na primeira lista. Mas tá claro que quando o Neymar foi cortado, e agora, quer dizer, ficou claro na hora do anúncio da reposição aos cortes,
que quando o Neymar foi cortado, a comissão técnica perdeu o norte do que ela tinha. Isso a gente achava. Ontem o Dorival confirmou. E aí por isso que o Endrick foi chamado. Porque aí o Dorival parou de pensar numa seleção sem centroavante e passou a pensar numa seleção com centroavante. Tudo isso, na palavra do Dorival, em apenas 2 dias. Acho que sem contar em outras coisas que o Dorival falou lá ontem, quando a Monique Danello também perguntou sobre a saída do quinto zagueiro, que era o Danilo, convocado como zagueiro, né? A gente tem que lembrar, para a convocação do Alexandro, o Dorival não conseguiu explicar a lógica disso, e aí foi buscar uma informação, ou foi buscar a percepção dele de quando saiu a convocação, o Alexandro ainda não estava recuperado. Não era bem isso, né? O Alexandro já tinha sido recuperado quando foi feita a convocação. Mas, ok, de fato ele não conseguiu explicar por que na convocação primeira ele achava que só precisava de um lateral esquerdo, e esse lateral, se houvesse algum problema, o lateral esquerdo seria o Danilo, e depois que o Danilo foi cortado, ele convocou aí sim o lateral esquerdo. Então, assim, o que eu achava que a seleção, que o trabalho da comissão técnica estava um trabalho perdido, estava um trabalho sem norte, depois da entrevista coletiva do Dorival, eu tenho mais convicção ainda de que o Dorival ainda não achou, ainda não tem convicção, ainda não se achou no que ele quer no comando da seleção. E repito, essa data FIFA são 2 jogos dificílimos. A Colômbia hoje vai ser um desafio dificílimo para a seleção brasileira, e a Argentina lá na terça-feira, né? Terça-feira que vem, de 25, né? Dia 25 vai ser um desafio dificílimo. Enfim, não sei como é que vai ser, não sei como é que vai terminar o jogo do Brasil contra a Colômbia, o Brasil contra a Argentina, mas essa data FIFA não deixa na gente um cenário bom em termos de convicção da comissão técnica. E isso há um ano da Copa. E isso num momento em que o Brasil espera uma seleção que funcione, uma seleção que tenha mecanismos claros do que ela quer fazer, é muito preocupante. Quero te ouvir o que você acha. Deixa o like, se inscreve no canal aqui embaixo, sininho das notificações. Primeiro comentário fixado do vídeo tem o download, o link para você fazer o download do Flash Score, o aplicativo que eu uso para acompanhar o futebol, para o meu trabalho. Está à sua disposição também, totalmente de graça, não paga nem para baixar, nem para usar. Obrigado demais pela audiência, um abraço. Tchau!